rapaz. O Brasil foi na mesma empolgação do Mota hoje, hein? Mota, vou te falar, Mota. O que aconteceu hoje, hein? Apagão? Pois é, rapaz. O Brasil fez um bom primeiro tempo, né? Tava organizado e tal. Até parecido com o que aconteceu no jogo contra a Coreia e tal. 2-0, gols do Paulo Henrique e do Martinelli. Só que o segundo tempo voltou naquela nhaca, naquela soberba, né? Vamos voltar treinando para marcar o terceiro, quarto, quinto, tá bom. Aí, tava tudo aqui até o Fabrício Bruno se apavorar de forma absolutamente bizonha, entregar o ouro pro Japão, né? Os japoneses agradeceram. E o Minamino. Pois é, José, bode, mané do inferno. O Minamino fez o primeiro. Aí depois o Nakamura fez o segundo e o Ueda fez o terceiro. O Japão virou. Lembrou muito lá o clássico São Paulo e Palmeiras, né? Em 20 minutos, 0-2 para 3-2. Rapaz do céu. E aí o time no segundo tempo deu aquela rateada, né? E o Japão, que não tem nada com isso, administrou o segundo tempo, depois que fez o terceiro gol, e conquistou a sua primeira vitória contra o Brasil em sua história. Rapaz do céu, o que vocês querem falar sobre esse jogo, hein? Bom, Lima, não foi um jogo bom do Brasil, né, sem sombra de dúvidas, mas ao mesmo tempo eu também acho que nem depois da vitória contra a Coreia era um negócio assim tão animador como a imprensa internacional colocava. Afinal de contas, a Coreia é uma seleção extremamente frágil e mesmo a título de comparação, o Japão, ele é muito mais forte que a Coreia, tá bom? É uma seleção muito mais forte, encorpada, que tem mais tradição no futebol, que nas últimas Copas do Mundo vem avançando e sendo eliminada muitas vezes no detalhe. No ranking da FIFA, o Japão é o 19º, a Coreia é o 23º. Com vários jogadores na Premier League também, né? Em várias ligas importantes. Exato, assim, então o Japão é uma seleção, sim, mais forte, mais difícil de ser encarada, é uma seleção extremamente dedicada e o Brasil, pelo menos a impressão que eu fiquei, não sei vocês, é que fez 2-0 aí no primeiro tempo. Subiu no salto. Exato, sem se esforçar assim muito, inclusive em jogadas bem trabalhadas, né? O Bruno Guimarães mais uma vez se destacando ali, tanto que a gente fala que ele vai ser um nome importante na Copa do Mundo, mas no segundo tempo o Brasil não mostrou ali uma vontade de outro planeta. O Fabrício Bruno, a falha dele é determinante, tá? Porque com 6 minutos, tá ganhando de 2-0. Provavelmente sem a falha, né? Óbvio que não dá pra gente ir pro campo das suposições, mas assim, provavelmente o Brasil ganharia o jogo se ele não tivesse entregado de bandeja aquele gol e talvez até ampliando, né? Com o Japão tentando ir pra cima ali para tentar diminuir o placar e o Brasil poderia se aproveitar disso. O Fabrício Bruno, para mim, ele vai lá pro fim da fila, tá? A gente vem discutindo aqui as dúvidas na cabeça do Ancelotti e uma das dúvidas, na minha opinião, é justamente o quinto zagueiro, porque o Brasil já tem Marquinhos, o Gabriel, o Alex Ribeiro e o Militão, são os 4 zagueiros, e aí esse quinto zagueiro tá entre... nesse momento vai Fabrício Bruno e o Beraldo. Nenhum dos também dois... não foi tão bem, né? Mas acho que tem mais cancha aí, né? Eu acho que assim, mesmo sem ter ido bem, pelo menos ele não falhou em 2 gols. Então eu acho que o Fabrício Bruno vai lá pro fim da fila, já virou meme, então você vê aqui, se entrar na internet, todo mundo destacando essa falha do Fabrício Bruno, mas a culpa não foi só dele, tá bom? Porque o Brasil, você toma um gol do Japão, você toma 2 gols, você toma virada, você tem que de alguma forma agredir o Japão. Você tem que ter essa capacidade. E o Brasil simplesmente não teve, né? Não teve essa capacidade. Eu acho que assim, o único, não sei o que vocês acham, mas o único ponto positivo pros testes do Ancelotti é o PH na lateral direita. Eu acho que ele foi bem, não só pelo gol, mas ele pelo menos demonstrou mais que os concorrentes vêm demonstrando. E quem sabe ele pode ali ser convocado novamente na lateral direita, na próxima chamada aí do Ancelotti, eventualmente ser uma surpresa na Copa do Mundo, já que as laterais do Brasil, elas ainda são uma incógnita. E o Carlos Augusto, que teve essa chance, Douglas Santos teve a outra chance, também não aproveitou. Então, cada vez mais eu vejo o Alexandro como titular do Brasil na Copa do Mundo do ano que vem. E você falou de alguns destaques aí, também outro nome que estão falando muito agora, depois do jogo, é do Hugo Souza, né? Que também não teve nenhuma grande defesa. Né, mas foi meio um pouco, hoje ele foi meio mão de alface ali, pode ter perdido a vaga aí hoje, teve Bento, a oportunidade, né? Pro Bento, né? Que o Bento enfrentou um time muito mais fraco, que foi a Coreia, não foi acionado em nenhum momento,
mas hoje o Hugo me pareceu um pouco nervoso até, hein, Sgrilis? Você acha que ele estava meio nervoso jogando pela seleção? E não só no lance, né, do gol, né, eu não acho que ele teve culpa nos 2 primeiros gols, mas o terceiro era uma bola completamente defensável, a bola em cima dele. Mas é uma cabeçada no meio da pequena área, mas é uma bola defensável. Ele tira com a mão direita e empurra pro gol com a mão esquerda. Teve outro lance também que ele foi pegar, quase tomou um peru. Exato. Visivelmente ele estava nervoso. Mas eu concordo com o Rani, eu acho que das modificações do Ancelotti, só o Paulo Henrique, mas pouca gente está citando, mas o Beraldo do lado esquerdo foi muito mal também. Esse miolo de zaga da seleção brasileira. Foi mal na Beralda ali, né? Foi mal na Beralda do lado esquerdo, né? E o Douglas Santos, com esse vacilo aí dos 2 laterais, porque hoje o Carlos Augusto, a gente estava conversando em off, foi uma avenida, e o Caio Henrique pouco contribuiu para uma mudança da seleção brasileira no segundo tempo quando ele entrou, mas o Douglas Santos, quando ele foi convocado e quando ele foi como titular, ele foi efetivo acho que em 2 ou 3 partidas. Então acho que ele dá um passo à frente para essa luta com o Alexandre. Não comprometeu, né? Não comprometeu, e ele pode jogar em 2 posições, né? Como terceiro zagueiro e pelo lado esquerdo como lateral mesmo. Então eu acho que ele dá um passo importante. Eu acho que o Hugo enterrou suas chances. É claro que eu acho que ainda o Ancelotti vai chamar o Hugo mais uma vez. Fabrício Bruno foi muito mal, e quem foi bem na entrevista foi o Casemiro. O Casemiro, ele fala o seguinte: agora a gente tem que dosar um pouco as críticas, porque o cara enterrou um sonho de infância da vida dele, porque você sonha em jogar uma Copa do Mundo pela seleção brasileira, primeiro ser profissional e depois jogar uma Copa do Mundo com a seleção brasileira. E as falhas do Fabrício Bruno, ele enterrou um sonho de infância hoje, porque dificilmente ele deve ir para a Copa do Mundo.